As primeiras impressões de Aline Bay. Olá pessoal, eu sou a Carmen e hoje eu venho, acho que com o segundo vídeo neste quadro que é de primeiras impressões, segundas impressões, enfim. As minhas impressões da escrita de um autor. E essas impressões são depois de ter lido um ou dois livros. Normalmente dois, eu acho um muito pouco porque, embora seja possível ter primeiras impressões lendo um só, eu prefiro tecer comentários depois de ter lido uma segunda obra, né? Poucos autores já me dão uma ideia precisa de como é a escrita dele ao contato apenas com uma obra, né? Porque eu acho que a partir da segunda a gente já começa a perceber melhor a identidade do autor. Então, neste quadro é isso que me interessa, a identidade da escrita do autor, não é a identidade da pessoa. E aí eu já entro num assunto que, quando eu fiz o primeiro vídeo deste quadro, alguém nos comentários pediu para, seria legal você contextualizar o autor, vida, obra, não sei. Não, a proposta deste vídeo, deste quadro, é exatamente o oposto disso. Eu quero as primeiras impressões da escrita, não me interessa saber o autor, porque isso interessa quando a gente vai interpretar a obra, né? Aí faz toda a diferença. Isso vocês já têm em outros quadros, quando eu faço resenha, quando eu faço o que esperar de... Aí sim, a vida do autor, do escritor, impactando a obra. Aqui eu quero o contrário, eu quero o contato com a escrita, as impressões do contato com a escrita, preferencialmente sem saber muito sobre o autor, sabendo o mínimo possível sobre o autor. Seria uma tentativa apenas de tentar isolar a obra, a produção em si, para eu ter essas primeiras impressões da escrita, não da pessoa. Porque não são primeiras impressões do escritor, são primeiras impressões da escrita do escritor. Estou tentando separar essas coisas. Não sei se essa diferença importa muito, mas faz diferença. Porque quando você conhece mais, quando você conhece o contexto, você entende melhor porque fez daquela forma. Perceba que eu não quero explicações, porque é assim ou porque é assado. Porque o autor tem característica X ou Y. Eu só quero identificar essas características. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Falo de muitas coisas bem diferentes lá, diferentes do que eu trato aqui na parte aberta. Muitas coisas parecidas também, porque eu interpreto textos e tal, faço leitura compartilhada, mas tem algumas coisas que são, alguns vieses que são exclusivos de lá. Deem uma olhadinha. Comente, compartilhe. Todas essas coisas que vocês já sabem. Ativar o sininho também é bom. Eu vou mostrar aqui este livro apenas para representar, porque este é o segundo livro dela, Pequena Coreografia do Adeus. O primeiro é O Peso do Pássaro Morto. O Peso do Pássaro Morto eu li primeiro, é a primeira obra dela, eu li primeiro e já fiz vídeo aqui. Uma história extremamente impactante. Essa aqui é menos impactante, mas é triste e solitária da mesma forma, então aí a gente já tem características da autora, né? Nesses dois textos, o que eu percebi? É uma solidão, os personagens têm uma solidão, as histórias são tristes de personagens solitárias e que sofrem, e não é um sofrimento apenas psíquico, né? Às vezes a pessoa sofre por ser do jeito que é, por coisas da cabeça dela, não, é um sofrimento com razões externas que a gente percebe. Não estou com isso querendo dizer que o sofrimento psíquico é inferior ao sofrimento perceptível por todos, não é isso. Mas aqui a gente percebe as razões do sofrimento. Aqui que eu falo assim, nessas duas obras, só estou com esse aqui, mas me refiro às duas, né? Para caracterizar a escrita da autora, porque já me parece uma característica da autora. Ela trata de personagens solitárias que sofrem. É uma tristeza que, assim, pesa até a leitura. É triste ler as obras dela. A gente fica, assim... Quando eu li O Peso do Pássaro Morto, terminei assim, arrasada. Aqui é um pouco menos pesado, mas é muito triste também. E uma outra característica da autora, isso a gente vê lá e aqui, é a forma. Então, ela escreve prosa como se estivesse escrevendo poesia. Olha o formato. E ela também escreve de uma maneira que parece leve. Este formato poético, contraposto com o que ela escreve, com as histórias que ela conta, causa uma ambiguidade na gente, né? É como se ela estivesse lidando com opostos. Eu lendo Aline Bay, por várias vezes me vi formar oxímoros.
O que são oxímoros? É quando a gente tem uma locução em que o adjetivo nega o sentido do substantivo. Como se eu falasse, por exemplo, beleza feia, sabe? Beleza, substantivo, feiura, adjetivo, né? Feia, adjetivo. Como algo belo pode ser feio, né? É um paradoxo. A gente percebe isso, tem esse tom a obra dela. O tempo todo eu me percebo assim com paradoxo. Então, uma história pesada, mas escrita de uma maneira leve, com esse formato leve, algumas passagens até líricas, e aí torna mais triste ainda a história. Então é um lirismo que é reforçado pela solidão dos personagens, mas que também reforça a tristeza, essa sensação que eu tive. Eu vou ler aqui um trecho desta obra, aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. De dizer que uma conversa em família nunca foi possível. Não na minha casa. Lá somos 3 solitários irreversíveis, gravemente feridos da guerra que travamos contra nós. Ainda que meu pai não more mais com a gente, seu fantasma está por toda parte e flana pelos corredores. Somos ruína e pó. Nosso jeito de conversar, diretora, é nos machucando, não por mal. Não somos maus, somos tristes. E é isso o que fazemos com a nossa solidão. Aqui é a história da adolescente que está explicando como é a família dela para a diretora da escola. Qual é a história aqui? Ela vive com a mãe, os pais separados, e a mãe é daquela amargura de ter sido abandonada e não consegue demonstrar afeto pela filha por conta disso. Se torna uma pessoa muito amarga. E o pai, né, arrependido até os ossos de ter se casado, né, já são separados, então ela passa às vezes um tempo com ela mora com a mãe, mas às vezes passa um tempo com o pai. E é uma família assim destroçada, mas não pela separação. Não é a separação que faz isso com as pessoas. São as escolhas que as pessoas fazem que fazem isso com ela. Às vezes a melhor solução é a separação. A melhor solução para ter uma vida saudável até. E neste caso aqui, a esposa não superou ter sido abandonada, carrega isso com ela para a vida toda, para a vida da filha inclusive, né, causando esta situação. E em O Peso do Pássaro Morto, a gente tem uma outra situação, que é de uma mulher, né, a gente acaba acompanhando várias etapas da vida dela, assim, trechinhos de cada etapa, assim, de 10 em 10 anos, desde quando ela é criança, que acontece uma tragédia, ela também, adolescente, mais uma tragédia, e essa tragédia da adolescência, enfim, definiu o resto de vida dela. E ela se tornou uma pessoa terrivelmente triste. E também lá tem dramas familiares. Então, nas duas histórias, a gente tem dramas familiares, pessoas tristes, pessoas com dificuldade de superar tragédia, né? Porque não é fácil, isso não é um julgamento, não é fácil mesmo. E essa dificuldade em superar tragédia, e essa dificuldade de superar tragédias faz com que membros da família vivam na tragédia, às vezes sem mesmo saber conhecer a tragédia do outro. Só vê os efeitos, só sente os impactos da tragédia do outro. Eu estou falando mais especificamente agora de O Peso do Pássaro Morto. Então, o filho dela não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas sentia os impactos de tudo. Também outra relação sem afeto, mais tristeza, mais solidão. Então, assim, abandono em família, tristeza, solidão, violência, escrito dessa maneira como eu li aqui nesse trecho. Parece leve, lírica, mas terrivelmente dolorosa. Então essas são as minhas impressões da escrita de Aline B. Me digam o que vocês acharam de Aline B. Quem já leu, acho que muita gente leu O Peso do Pássaro Morto. Essa história aqui não sei. Mas a outra, muita gente comentou quando eu fiz o vídeo, postei, muita gente comentou, né, que tinha lido e tinha se sentido arrasado. Então me diga, quem leu esse, quem leu outro, o que vocês acharam da escrita da Aline B. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.